eu sou a Maíra Medeiros, se eu nunca te pedi nada, e hoje vamos analisar por que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Eu acredito que você já tenha visto esse vídeo por aí na internet nesses últimos dias, não é mesmo? Atenção, é uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Pra quem não sabe, essa mulher, ela se chama Damares Alves e ela é a nova ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Enfim, eu olhei pra isso aí, eu não entendi muito bem por que ela ficou tão feliz falando isso, falando que agora é a nova era, mas eu falei assim, tá tudo bem, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou analisar as coisas, eu vou pesquisar, eu vou fazer aquele grande CSI digital que eu adoro fazer. E eu resolvi procurar aqui na internet, no mundão afora de meu Deus, o porquê que as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul. Será que o que eu encontrei aqui vai fazer a gente entender por que ela ficou tão feliz assim? É o que vamos ver agora. Pra gente começar essa pesquisa, a gente tem que ir lá pro final do século XIX. Então, 1880, 1890, mais ou menos. Nessa época, era extremamente caro você tingir tecidos. Então, ninguém ligava pra isso não, tá, gente? Então, as roupas do bebê era tudo branca mesmo, era tudo de algodãozinho, tudo de boinha. No máximo, eram em tons pastéis. Mas logo no comecinho do século seguinte, né, lá no começo do século XX, o que foi que aconteceu? Surgiu aí uma questão de rosa e azul, foi a primeira vez que surgiu essa questão. Porém, era invertida. Em 1918, teve a publicação de um catálogo de uma loja de departamento que se chama Earnshaws Infant Department, né? Essa daí, no caso, era da parte, né, das crianças dessa loja de departamento. Essa loja lá dos Estados Unidos, e esse catálogo, ele dizia que as cores mais vivas, mais fortes e tal, como o rosa, deveriam ser usadas por meninos, enquanto as cores delicadas, como o azul, deveriam ser usadas por meninas. E nesse mesmo período, a gente também teve outras publicações de outros catálogos, de outras magazines e lojas de departamentos que diziam a mesma coisa. Mas esse babado todo, ele não era pra determinar o gênero das crianças, eles eram simplesmente uma dica de moda, um lance mais look, sabe? Nada a ver com se fosse menino, teria que ser rosa, se fosse menina tinha que ser azul. Gente, dá licença aqui, que essa daqui é a Maíra que tá editando o vídeo, tá? Ó, é o seguinte, eu fui procurar aqui algumas inserções pra colocar no vídeo e eu achei aqui uma coisa que fala sobre a revista Time. A revista Time, ela publicou em 1927 o que a maioria das lojas de departamento falavam sobre as cores das roupas. Ela fez um top 10 de lojas de departamento e 6 dessas 10 lojas achavam que as roupas azuis deviam ser usadas por meninas e as roupas rosas por meninos. Pode voltar aí pro vídeo. Se precisar, vou interromper de novo, hein? Mas no final das contas, as pessoas preferiam o branco mesmo, porque naquela época, você só tinha um jeito de lavar roupa, você não tinha todas essas tecnologias de sabão, de coisa, etc e tal. E a maneira mais fácil de você limpar uma roupa de criança, que se sujava muito, era usando água sanitária. Então a maioria das mães compravam pros seus filhos roupas brancas. E digo mais, naquela época era muito comum menino usar vestido. As crianças todas, elas usavam vestidos. Por que elas usavam vestidos, Maíra? Pelo amor de Deus, me explica. Eu vou te explicar. Uma criança que usava um vestido era muito mais fácil de ser trocada as fraldas, então você não precisava tirar a calça da criança, você só levantava a saia e trocava a calça. Também era um tipo de vestimenta que trazia mais mobilidade pra criança, então a criança podia correr, ela podia brincar, e sem falar que naquela época não existia pré-natal, então a mulher, ela não tinha como fazer um ultrassom pra ver o que ela tinha lá dentro, se era um menino ou menina, pra ela poder comprar a roupa adequada antes dele nascer. Não, o bebê era apenas o bebê, era X-bebê, né? Ele não tinha gênero. Então eles não tinham como comprar roupas coloridas baseadas no gênero, porque eles não tinham como saber o gênero do bebê até que ele nascesse. Era como se existisse uma terceira categoria de roupa, era roupa de criança, não é nem de menino nem de menina, é apenas criança. Agora você para pra pensar, né? Naquela época, os meninos usavam um vestido e eles poderiam usar vestido até mais ou menos uns 6 anos de idade, de acordo com as coisas que eu pesquisei por aqui. Vamos pensar no menino de 2 anos usando vestido. Hoje em dia, isso ia dar uma baita de uma repercussão que a mãe desse menino e o pai desse menino, o familiar desse menino, ia ouvir coisa até o menino fazer 18 anos, tenho certeza. Desculpa interromper aqui mais uma vez, mas também trago uma outra informação aqui do momento.
da edição. É o seguinte, lá na década de 30, o que foi que aconteceu? O Hitler, ele simbolizava homens gays com triângulos cor-de-rosa. Então foi nessa época que o rosa virou uma cor não masculina. Então isso tem tudo a ver com isso daí. Olha só que doido, hein? Volta aí pro vídeo, gente. Foi lá pra 1940 que as coisas começaram a mudar. Nessa época que começou a acabar esse lance de roupa de criança. E aí as pessoas, elas começaram a inserir as roupas masculinas e femininas para as crianças. É como se as crianças virassem mini adultos, sabe? Então, tipo assim, a menina, ela se vestia com roupinhas de mulher, como se fosse um vestido de mulher, só que pro tamanho da menina, e o menino vestia roupinhas de homenzinho, só que, né, pro tamanhinho dele. Mas entre 1960 e 1970 começaram os movimentos de liberação feminina. Grupos que lutavam pela igualdade social e legal das mulheres na sociedade. As pessoas que estavam inseridas nesses movimentos, elas começaram a falar que se a gente vestisse as meninas com roupas de menina, pode ser que socialmente, no crescimento delas, elas perdessem oportunidades de aprendizado, de sucesso e etc. E aí deu uma estagnada e tudo ficou nessa vibes de roupas neutras. Vamos usar a mesma cor de roupa pra todos, não tem esse lance de menino e menina. Se você tá acompanhando comigo até aqui essa explicação aí, por favor, já deixa o seu like se você tá gostando e já se inscreve aqui também, que vai ser super importante ter você aqui nesse cantinho maravilhoso comigo pra gente analisar essas coisas da vida. Mas foi nos anos 80 que a tendência veio e ela veio com força. Por quê? Porque ela não veio sozinha, não era só mais uma tendência de moda pras crianças. Agora a coisa, ela ia muito mais além. Ela estava em conjunto com a ciência, gente. Por quê? Lá nos anos 80 aconteceu o que? A popularização dos exames pré-natal. E era com ultrassom que as famílias, elas podiam ver o gênero do bebê antes dele nascer. E eles iam ver se o neném, ele era menino ou menina. E aí as lojas pensaram, essa é uma ótima oportunidade de fazer enxovais diferentes para meninos e para meninas. Que nesse caso ficou o rosa pra menina e o azul pro menino. Mas você deve estar pensando, nossa, Maíra, mas daí, beleza, ele tem que comprar só um enxoval. Não. Vamos cruzar aqui duas informações. Lá nos anos 80, a taxa de fecundidade por família era muito diferente da de hoje. Naquela época era comum uma família ter tipo 4, 5 filhos. Ou seja, era bem possível que tivesse uma menina e um menino entre os filhos dessa família. Então a mãe ia comprar 2 enxovais. 2 enxovais, 2 roupas, 2 tudo. Uma outra força que também impulsionou essa venda de roupas coloridas para menino e para menina foi a parte de sabão em pó, máquina de lavar, tira manchas. Nessa época já tinha se desenvolvido muito todas essas tecnologias novas e também a popularização delas estava muito em alta. Então as pessoas, todo mundo praticamente tinha uma máquina de lavar em casa. E essa máquina de lavar, esse sabão em pó, esses tira manchas, eles dispensavam o uso de água sanitária para limpar as roupas das crianças. Ou seja, a criança, ela podia sim agora ter uma roupa colorida que a mãe ia poder lavar e ela não ia ficar manchada de água sanitária. Ou seja, esse lance de menina usar roupa rosa e menino usar roupa azul foi puro marketing e que teve ali, né, uma simbiose entre várias coisas ali juntas fizeram com que isso ficasse muito sedimentado na nossa cultura até hoje. E pra resumir, a afinidade com alguma cor não determina personalidade e sexualidade. E quem falou isso não fui eu, tá, gente? Quem falou isso foi a psicanalista Fanny Hissgale e ela falou isso numa das matérias que eu li pra poder fazer esse roteiro e você pode conferir o link de todas as matérias, tá? Que eu usei como fonte pra esse vídeo no link que tá lá na descrição. Beleza, a gente já tem essa informação do porquê que tem esse mito de menina usar rosa e menino usar azul. Agora a gente tem que entender por que a ministra ficou tão feliz assim com esse paranauê todo. E pra gente entender isso, a gente tem que entender pra que serve o ministério dessa ministra. O ministério dela é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esses ministérios, eles eram diferentes antes, né? Eles eram separados e tinham outras coisas envolvidas, mas aí o governo atual resolveu juntar, né, nesse ministério e entregar pra ministra Damares. A Damares, ela é uma educadora, ela é pastora e também é advogada. E esses são os objetivos desse ministério: coordenar a política nacional de direitos humanos, promover os direitos de cidadania, os direitos da mulher, promover os direitos da cidadania, das minorias, da criança, do adolescente e do idoso, promover ações contra a discriminação e também pela igualdade entre homens e mulheres, favorecer a ressocialização e proteção de dependentes químicos e promover os direitos das pessoas com deficiência e também integrar essas pessoas à nossa comunidade. E como é que o ministério faz
faz tudo isso? Promovendo campanhas de conscientização, fazendo propagandas que esclarecem e explicam esses direitos dessas pessoas e dessas minorias, proporcionando conferências e encontros nacionais para falar de desigualdade social e etc. Tudo isso para informar a galera e promover todos esses direitos. E lá também serve como ouvidoria nacional das mulheres, da igualdade social e dos direitos humanos. Ou seja, se você é mulher, negra, enfim, ou qualquer outra pessoa, sentiu que os seus direitos foram ameaçados, é lá que vai ouvir a sua reclamação. Por isso que chama ouvidoria, porque ouve daí, entendeu? Agora a gente vai pegar essas duas informações. Primeiro o lance lá das cores, que a gente já descobriu que não tem nada a ver com gênero, sexualidade, nem nada. E também pegando aqui a informação do que esse ministério faz, pra que ele serve, etc. A gente vai chegar em uma conclusão, que é a conclusão de que eu não entendi porque ela ficou feliz com essas coisas. Eu acho que você também não entendeu. Uma outra coisa que também não dá pra entender é por que ela falou, poxa, essa é a nova era. Porque é assim desde muito tempo atrás, gente, sabe? Então, tipo, por que nova era, se é assim ainda hoje? Ah, Maíra, mas você tá falando isso, você tá achando que ela não vai ser uma boa ministra só porque ela falou essa frase? Em nenhum momento eu tô falando que ela vai ser uma boa ministra ou vai ser uma má ministra por causa disso que ela falou. Só falei que não tem nada a ver uma coisa com outra, o ministério dela e nem as coisas que ela falou. Mas eu resolvi pesquisar outras coisas que essa mulher falou. E aí, conforme eu fui lendo essas outras declarações da dona ministra, eu fui ficando mais confusa ainda, gente. Foi aí que eu não entendi mesmo por que ela foi escolhida pra fazer parte desse ministério. E também faz a gente questionar bastante se esse ministério ele vai de fato fazer tudo aquilo que ele veio pra fazer, sabe? Às vezes não parece que as coisas estão tentando reconstruir uma porrada de coisa que a gente levou mó tempo pra desconstruir, que a gente tentou desconstruir essas coisas justamente pra gente ter uma sociedade mais igualitária, mais justa pra todo mundo? É, às vezes parece. Somos peças indispensáveis na democracia, porque é a gente que vota para as pessoas estarem lá em cima e essa pessoa escolher quem vão ser os ministros e tal. Por isso que a gente precisa sempre parar para pensar se as pessoas que foram chamadas pelo presidente vão de fato fazer aquilo que o ministério promete que vai ser feito. A gente tem que cobrar sempre, porque se a gente não cobra, as pessoas vão lá fazer o que eles quiserem e a gente não vai poder reclamar depois. Então, a nossa função é cobrar mesmo, que é isso que eu tô fazendo. Por isso que eu fui pesquisar de lá pra cá, daqui pra lá, pra ver por que tá o tamanho daquela felicidade lá, não entendi nada. Quero saber o que você entendeu dessa relação dessas duas coisas, né, desse ministério e dessas coisas que ela falou que deixou ela tão feliz assim. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, vocês podem deixar aqui nos comentários. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase muito bacana que eu vi lá no Instagram da Tia Má, que se você não conhece a Tia Má, você pode seguir a Tia Má, muito legal ela. Liberdade acima de tudo, ninguém acima de todos e Deus dentro da fé de cada um. É isso, um beijo e tchau!